Vamos lá, pessoal, estamos agora no nosso bloco do grupo de entregas. Aqui é a reta final da montagem da nossa patente. A gente já trabalhou bastante, né? Procurando anterioridades, vendo modelos de negócio, pensando, né, como nossa invenção realmente agrega valor e como a nossa patente agrega valor à proteção, né? O direito de impedir terceiros agrega valor ao nosso negócio como um todo. Já vimos, né, na checagem ali das premissas que seguimos ok, então aí é a hora da gente dar sequência aqui agora ao nosso processo mesmo, né, formalmente, vamos dizer assim, né, de colocar, de juntar as nossas partes. Então vamos lá, né? Questão de descrição inicial da invenção aqui no nosso bloco de entregas. O que é isso? Normalmente a gente tem uma ideia e quando a gente tem uma ideia, a gente fala, poxa, né, uma coisa muito bacana, tal, que eu tenho aquela minha ideia. E aí, vamos lá, né? Será que essa ideia é nova? Será que ela é inventiva? Fazemos levantamentos, né, de informações mais básicas, damos aquela estudada. E aí uma coisa muito importante, né, como a gente já viu no nosso processo, a gente acaba se desafiando, né, a falar, tenho uma ideia, que problema essa ideia resolve? Então, vamos voltar para o problema, vamos pensar inclusive em outras ideias que possam agregar valor, possam ser utilizadas e construídas para a gente resolver aquele problema agregando valor. Não, então, aquela etapa, né, que a gente teve do processo, né, de invenção mais ativo, aquele um pouco mais dirigido, uma invenção mais informada também, conhecendo o estado da técnica. Normalmente isso é o inventor que faz, isso ele faz por conta própria, evidentemente. Muitas vezes, a duras penas, né? Muitas vezes o inventor não tem muito esse traquejo ainda, então ele inventa uma coisa e já vai procurar um colega, por exemplo, né? Que é muito comum, né? Quando tem essa parte, né, de que ele inventa uma coisa, procura um colega que, vamos dizer, vou usar o exemplo de NITs, né, de universidade, CTs mais uma vez, o pessoal lá do NIT, da ICT, vai fazer um levantamento de informações, tal, junto com o inventor, normalmente, e aí acaba descobrindo, por exemplo, que aquela invenção não é nova mesmo, de fato. Essa etapa inicial de inventar e depois, né, acabar voltando atrás e várias vezes, né? Qual que é a dica da cozinha aqui, né? Como a gente já viu, né, antes de sair investindo muito mais tempo, muito mais dinheiro nessa fase, né, de querer ter uma invenção, uma ideia e já querer patentear, é sempre, né, conhecer aquilo que já existe para inventar aquilo que não existe, verificar quais são os problemas técnicos que a gente tem para depois, né, a gente resolver aqueles problemas técnicos agregando valor, verificar se aquilo é útil, né? Como que ele vai ser usado, se é passível de ser construído, se existem problemas complementares. Bom, essa daí é aquela etapa que a gente teve, né? Já que ficou ali para trás, que era o processo de criação de uma invenção que a gente acredita que vale a pena. Naquela etapa, como a gente viu, né, a gente procurou dividir as coisas assim, né? Vamos falar do problema técnico, dos subproblemas técnicos e como a gente resolve isso. A gente pode até, nessa etapa, trabalhar com uma tabela relativamente simples, né? Falando de quais são os problemas técnicos que eu tenho, quais são os subproblemas técnicos e quais são construções mínimas que eu tenho, né, daquele problema técnico. Basicamente isso é o que compõe, né, uma descrição inicial da invenção. E aí, lembrando, né, a invenção, uma patente que vale a pena ser depositada, né, relevante, ela não se resume somente à invenção. A gente tem que conhecer os inventores, a gente conversou sobre isso, né? Então, para cada um daqueles problemas técnicos, a gente sabe quem são os inventores envolvidos. Uma outra coisa muito importante, esses inventores, eles podem estar ligados, né, a uma instituição, uma outra empresa, então a gente tem que também fazer uma checagem da questão de cotitularidade. Então, quem são os outros possíveis titulares que podem estar envolvidos? Possíveis titulares, né? Uma ICT, uma empresa que participou do projeto, verificar como que estava ali os termos, né, de cessão, por exemplo, em relação a uma empresa contratada. Né? Então, é bom a gente fazer algumas dessas checagens iniciais, né, antes mesmo, porque assim, a patente, né, que a gente vai depositar, ela não é só invenção, né? Ela tem invenção, os inventores e assim por diante. E esses formulários de inscrição na invenção,
né? A gente, é comum, né? Então, principalmente quem trabalha já em empresa mais estruturada, quem trabalha, por exemplo, em universidade, centro de pesquisa, tem lá uma forma de descrever a invenção. Normalmente, né, se pede para que se descreva a invenção, né, os dados de quem está submetendo, o grupo de inventores. Normalmente, uma coisa que não é muito comum é falar quem inventou o quê, né? Mas aqui a gente verificou que é importante a gente fazer isso, principalmente quando a gente está de olho ali, por exemplo, né, no depósito futuro nos Estados Unidos, né, ou em outros países. Então, aqui a questão, né, de descrição da invenção, a gente trabalha com a descrição da invenção, também a definição de quem são os inventores, a questão aqui da descrição inicial da invenção, quem são os cotitulares. Ainda aqui no nosso curso que a gente tem, né, uma invenção que vale a pena ser depositada, uma patente relevante. Lembra que a gente trabalhou em outras coisas como o Business Model Canvas ou o Lean Canvas, por exemplo, ou então usamos ali os blocos dos 10 tipos de inovação para falar como aquilo impacta dentro, né, da nossa empresa ou em relação ao ambiente nosso competitivo. Então, essas informações todas competitivas, também uma visão de como a gente pode levar aquela invenção para o mercado, por exemplo, que a gente pode monetizar, que outros tipos de valores aquela invenção traz para a gente, é importante a gente falar também. É quase que assim, essa aqui é uma invenção e eu acredito que vale a pena a gente depositar essa invenção por alguns motivos, né? Porque a gente atende esse problema técnico e agrega valor dessa forma, e no ambiente maior, em relação à nossa empresa, a gente tem uma conexão com X, Y, Z, KW, outros projetos, ou com outros problemas que a gente tem na nossa empresa, e no ambiente competitivo vai nos ajudar, por exemplo, em situação A, B e C. Percebe, né? Então, não é só a invenção, inventei, né? Inventei uma coisa que agrega valor, que tem a ver, uma relação com os projetos, né? Com a estratégia da minha empresa e tem a ver também com o ambiente competitivo, que evidentemente tem a ver com a estratégia também. Pessoal, aqui no nosso curso, a gente vai ter alguns materiais de apoio, né? Que são assim como se fossem formulários, alguns guias, né? Alguns diagramazinhos assim, que a gente vai ter aqui de material de apoio. E em paralelo, né? Junto com o que a gente vai ver aqui nessa parte que a gente descreve um pouco mais sobre cada um desses nossos blocos e cada um dos post-its, a gente vai depois verificar, né, um pouco mais na prática, né, qual é a cara que eles têm e procurando também trazer isso na forma de um exemplo, por exemplo, tá bom? Um exemplo, por exemplo. Curtiu, né? Legal, pessoal. A gente vai seguir agora, então, adiante aqui no nosso grupo de entregas para uma próxima etapa, né? Normalmente, quando a gente tem essa etapa inicial do inventor já ter feito a lição de casa, tudo isso. Um próximo bloco que a gente tem aqui, né, uma próxima etapa, é fazer uma verificação, né, um desafio. Então, alguém que não é inventor, não é equipe de inventores, vai lá e vai fazer aí o papel, né, que a gente chama de advogado diabo, né, que vai chegar e falar, não, peraí, será que esse negócio é inventivo mesmo? Será que é novo mesmo? Vamos levantar umas informações, vamos pensar mais em relação à concorrência. Em relação a essa etapa, que vocês vão ver ali que a gente reservou uma manhã, né, uma tarde, um período, considerando, né, que os inventores já fizeram, né, um bom trabalho, que ali naquela descrição inicial da invenção, que aliás está no tempo zero aquilo ali, porque a gente está considerando que aquela descrição inicial da invenção, aquele trabalho já de ter pensado, né, que olha, não é pouco tempo aquilo ali, né, ali está no processo de criação. Aqui a gente vai entrar agora, né, na fase de montagem, né, agora sim, temos uma invenção que parece realmente ser relevante, vamos levar adiante. Então, essa primeira etapa aqui é uma busca de desafio, e essa busca de desafio é de anterioridades, é de análise de segmento competitivo e assim por diante. Realmente é um colega nosso que vai desafiar tudo aquilo que a gente tem na nossa invenção inicial. Nada de muito sofisticado aqui, né? E talvez pode demorar mais do que esse meio-dia, muitas vezes acaba demorando mais quando, né? Quando você não tem muito certeza, estão encontrando muito mais coisa aqui. Às vezes, tá, pessoal, parece jogo de tabuleiro, né? Começou a fazer isso daqui, nos 5 primeiros minutos, seu colega entra lá no Google e fala, pô, peraí, o que você está falando que inventou? Tá aqui, ó. Eu fiz aqui um levantamento, ó, tá vendendo aqui, ó, tá? Aí você fala, poxa, mas eu nunca... então, às vezes, sabe o que acontece muito? É porque
Como são pessoas diferentes, com diferentes experiências, às vezes até o jeito que faz uma busca, a palavra-chave que escolhe, né, pode ser diferente também. Tá? Então, essa é uma questão, né, que a gente tem naquela primeira revisão para ver se realmente vale a pena a gente dar um próximo passo. Tá ok? Legal. Seguindo aqui, então, no nosso fluxo aqui do grupo de entregas, aí vem uma etapa que é um pouco mais trabalhosa, né? O que acontece? A gente tinha ali, né? Problemas técnicos sobre problemas técnicos, como a gente resolve aquilo ali. E aí, né, quando a gente chega à conclusão de que realmente aquilo, né, vale a pena, aí é a hora da gente pegar. Parece uma coisa meio, não, é meio simples, né? Mas aqui é uma etapa relativamente trabalhosa, né? Que a gente fala, bom, peraí, pessoal, agora vamos sentar aqui, vamos dedicar um dia de trabalho, né, pelo menos um dia de trabalho aqui, para a gente pegar, então, cada um daqueles problemas técnicos, subproblemas técnicos, e a gente pensar agora melhor, né, em como a gente coloca aquilo no papel. Voltando, né? A gente vai ter aqui no nosso curso os materiais adicionais, aqueles que a gente tem, né, do próprio desafio que a gente tem, e a gente talvez tenha que fazer alguma revisão, encontrou alguma anterioridade também, né? Aliás, sim, né, pode acontecer, né? Da gente estar justamente naquela etapa número 1, encontrou uma anterioridade, mas fala, não, mas continua valendo a pena, né? Mas vamos lá. Seguindo, né, que a gente continua valendo a pena, então a gente vai ter aqui a descrição da invenção, não só da questão dos problemas técnicos, né, de como a gente resolve, mas é uma descrição mais detalhada, quando a gente vai ver assim, explicitação dos problemas técnicos e construções mínimas. Essa história de construção mínima que normalmente dá um pouquinho mais de trabalho, né, assim, que você olha para aquilo que você tem ali do seu problema técnico, aquilo que você fala, né, você fala, tá bom, você está me falando aqui, mas como que a gente coloca no papel isso daqui, né? Como a gente agrupa essas coisas. Como a gente pega várias opções e consegue, né, ou tenta juntar isso o máximo possível dentro de